Oi pessoal, voltando com os nossos vídeos de Química Inorgânica dos elementos, essa é a primeira parte sobre a família do boro. Então a família do boro ela é composta pelos elementos boro, alumínio, gálio, índio e tálio. Ela tem a distribuição eletrônica como Ns2Np1 e tem algumas características interessantes, como por exemplo, ela varia de não metal para metal à medida que a gente vai descendo na tabela periódica, e também nós podemos perceber que os elementos eles possuem baixas energias de ionização, mas são maiores do que para os metais alcalinos e alcalinos terrosos, e elas apresentam baixas energias de afinidade eletrônica. O que nós podemos ver também é que ela, ao perder um elétron, ela fica com a camada cheia, alcançando então uma estabilidade. Então, observando essa distribuição eletrônica tipo Ns2Np1, eu gostaria de perguntar para vocês, quais são os estados de oxidação que vocês acham que são esperados para esses elementos? A resposta a essa pergunta são dois estados de oxidação que são encontrados para esses elementos. O primeiro é a oxidação 3+, em que a gente excita um elétron que está no orbital s e faz uma hibridização, formando então 3 orbitais sp3 semi-preenchidos e um orbital p vazio. A segunda resposta é o número de oxidação +1, em que a gente tem o efeito do par inerte. E mais para frente a gente vai ver o que vem a ser o efeito do par inerte. Então, com esses dois estados de oxidação, nós veremos que o boro ele apresenta estado de oxidação 3+, já o alumínio, gálio e índio eles apresentam estado de oxidação 3+ e 1+, entretanto, o mais prevalente é o 3+, e o tálio ele tem o estado de oxidação 3+ e 1+, entretanto, o estado de oxidação +1 é o mais encontrado para compostos de tálio. O que a gente pode observar? É que as ligações têm um caráter mais covalente quando a gente está lidando com um composto que tem um estado de oxidação 3+, do que quando a gente tem um estado de oxidação 1+, em que a gente observa que as ligações elas têm um maior caráter iônico. Então, para responder por que o estado de oxidação 3+ tem um maior caráter covalente, vamos observar algumas regras. A primeira regra é a regra de Fajans, em que a gente observa que quanto menor o tamanho e quanto maior a carga de um composto, a gente vai favorecer as ligações covalentes, porque eles vão puxar a densidade eletrônica para si. A segunda é que a soma das energias de ionização desses elementos que têm o estado de oxidação 3+, ela resulta num valor muito elevado. Então, ficaria muito difícil da gente ter um estado de oxidação 3+ iônico. E também o que a gente pode observar é que a diferença de eletronegatividade entre os elementos deste grupo e os outros elementos da tabela não é muito grande. Então, isso favoreceria a formação de uma ligação com caráter mais covalente. Então, a gente pode observar que tricloreto de boro, tricloreto de alumínio, tricloreto de gálio, eles são covalentes. Entretanto, o cloreto de alumínio e o cloreto de gálio, eles formam alumínio 3+ e gálio 3+ quando estão em solução. Mas isso é devido à alta energia de hidratação associada a isso. Então, só são formados os íons alumínio 3+ e gálio 3+ quando eles estão em solução. Mais ou menos da mesma forma quando a gente estava lidando com o hidrogênio formando H+. Lembram que quando a gente queria fazer H+, o H+ sozinho ele não existe, ele só existe quando tem a energia de hidratação favorecendo a formação do H3O+. Uma característica interessante do estado de oxidação 3+, é que a gente consegue observar que o metal ele vai acabar entrando em contato com a água sendo hidratado. Então a gente vai ter 6 moléculas de água ao redor desse metal, formando esse íon hidratado, e esse íon hidratado ele pode sofrer o ataque de uma outra molécula de água externa. Então ele vai sofrer uma hidrólise.
com essa molécula de água atacando uma das moléculas de água que está ligada diretamente ao metal, a gente vai formar uma ligação metal-hidróxido e liberar H3O+. Então isso é uma característica muito interessante e muito importante quando a gente tem maiores cargas e menores tamanhos de um determinado elemento. Então, elementos que têm cargas muito elevadas e são muito pequenos, eles vão sofrer hidrólise em soluções aquosas. Já o estado de oxidação 1+, como eu falei para vocês, ele existe devido ao que a gente chama de efeito do par inerte. E o que vem a ser o efeito do par inerte? Se a gente observar a distribuição radial dos orbitais, o que a gente vai observar é que existe uma blindagem ineficiente dos orbitais D e F com relação ao orbital S. Então, eles não conseguem penetrar muito bem ao orbital S. Dessa forma, a gente observa que os elétrons que estão externos, eles são mais firmemente ligados ao núcleo. E aí isso faz com que seja difícil fazer a excitação deles para formar estados de oxidação maiores. Uma coisa que é interessante nessa família do boro é que existem características irregulares ao todo do grupo, como por exemplo o tamanho dos íons. E isso é devido, que a gente pode explicar, através da distribuição eletrônica desses elementos. Então, por exemplo, o alumínio ele não tem orbitais D, enquanto o galho e o índio eles têm orbitais D. E devido à presença de orbitais D, eles têm essa contração do bloco D. Então, devido a isso, eles são menores do que o alumínio. E esse menor tamanho faz com que eles tenham uma energia de ionização maior do que o esperado. E com o tálio é a mesma coisa. O tálio ele tem, além do orbital D, ele tem o orbital F. Então, ele faz o que a gente chama de contração lantanídica. Isso acarreta com que ele seja menor do que o esperado e também tem uma energia de ionização maior do que o esperado. Então, vamos observar o primeiro elemento e depois, no vídeo seguinte, a gente vai observar os outros elementos. O boro, ele é um elemento muito interessante e ele, quando ele está cristalino, ele é muito pouco reativo. Quando ele está no estado cristalino, ele só vai conseguir reagir com uma mistura de ácido sulfúrico e ácido nítrico concentrados a quente. Entretanto, quando o boro está no seu estado amorfo, ele é muito mais reativo e ele consegue reagir com oxigênio formando óxidos, com nitrogênio formando nitreto e com halogênios formando haletos de boro. Uma característica interessante do boro é que ele tem essa hibridização do tipo sp2. Então, ele vai, quando for fazer uma ligação, ele vai compartilhar elétrons com outros elementos, formando então 3 ligações covalentes, formando então uma molécula trigonal planar. Perpendicular ao eixo de ligação dessa molécula trigonal planar, o que nós teremos um orbital P vazio que sobrou da hibridização. Esse orbital P vazio nos indica então que os compostos de boro eles podem funcionar como ácidos de Lewis. Dessa forma, eles conseguem reagir com bases de Lewis, fazendo uma reação ácido-base de Lewis, recebendo um par de elétrons de uma molécula e formando uma molécula nova que nós chamamos de aduto. Essa característica também é observada para diversos outros compostos de boro. Então, quase todos os compostos de boro que nós fomos observar vão ter essa característica de interação do orbital P vazio com outras moléculas. Então, ele pode interagir entre si. Por exemplo, o hidreto de boro ele consegue reagir entre si em que os elétrons da ligação boro-hidrogênio são compartilhados com o orbital P vazio de outra molécula. Então, a gente vai acabar formando o que a gente chama de uma diborana, em que o hidrogênio ele é compartilhado entre 2 boros. Então, a gente chama de uma ligação tricentrada. E a gente pode chamar esse tipo de ligação como ligação banana também. A diborana ela é muito empregada na química orgânica sintética.
devido às suas propriedades como agente redutor, e ela consegue atacar sítios de elevada densidade eletrônica, como por exemplo nitrilas e carbonilas. Entretanto, a gente tem que ter um certo cuidado na manipulação com as diboranas, porque elas, em contato com o oxigênio, elas pegam fogo muito facilmente e formam o óxido. Devido a essa dificuldade de trabalhar com as diboranas, o Brown ele recebeu um Nobel em 1979, pois foi o primeiro que conseguiu desenvolver técnicas para trabalhar e manipular com diborana, e ele observou também que era possível trabalhar com a diborana para a formação de aminas e álcoois. O que é interessante a gente notar dos compostos de boro é que esse orbital P vazio que fica no boro, ele vai influenciar algumas das propriedades desses compostos. Então aqui eu trouxe para vocês os aletos de boro, que a gente pode observar que num trialeto de boro, o orbital P dos halogênios que estão preenchidos e o orbital P vazio do boro que está vazio. Então eles conseguiriam interagir entre si, formando um leve caráter π na ligação. Entretanto, quanto maior for o átomo, o halogênio que a gente estiver tratando, pior vai ser essa sobreposição. Então essa ligação lateral vai ser diminuída. Então, quando a gente for tratar de uma série de trialetos de boro, o que a gente vai observar é que quanto menor for o átomo, como por exemplo o flúor, a gente vai ter uma alta sobreposição entre esses orbitais P cheios, preenchidos do flúor com os P vazios do boro, e isso vai acarretar numa baixa disponibilidade do orbital P para atuar como receptor. E quando a gente tem um halogênio grande, como por exemplo o boro, o bromo, a gente vai ter uma baixa sobreposição entre os orbitais do bromo e do boro, e isso vai acarretar numa alta disponibilidade do orbital P para atuar como receptor. Isso nos diz então que quanto mais disponível a gente tiver esse orbital P para atuar como receptor, maior vai ser o caráter ácido de Lewis dele. Tudo bem? Então, quanto menor for o halogênio, menos ácido vai ser o nosso composto de boro. Falando de propriedades ácidas, um ácido que é muito importante e muito utilizado do boro é o chamado ácido bórico. A gente escreve o ácido bórico como H3PO3, entretanto, se a gente observar a estrutura do ácido bórico, a gente observa que o boro está ligado a 3 hidroxilas, então a gente pode escrever essa fórmula como BOH3. O ácido bórico, como a gente sabe, o boro ele vai ter esse orbital P vazio perpendicular ao eixo de ligação. Então, por que ele é chamado de ácido bórico? Porque se a gente observa a estrutura dessa maneira assim, a gente não consegue observar a característica ácida dele, né? Então, como que é que ocorre essa característica ácida? A água, ela vai atacar o orbital P vazio do boro e vai coordenar a esse boro. Uma outra água externa, ela vai retirar um dos hidrogênios dessa água, então formando um complexo, o tetrahidroxiborato, enquanto a gente forma também o H3O+. Então, na verdade, o ácido bórico que a gente chama de ácido monobásico. Por que monobásico? Porque ele não perde H+, quando ele está em contato com a água. Ele simplesmente remove hidróxidos. E isso faz com que o meio que o ácido bórico está tenha um pH menor do que 7. Então, como ele é um ácido fraco, a gente precisa tornar ele um ácido forte. E será que é possível tornar ele ácido forte? Sim, é possível tornar o ácido bórico um ácido forte. E como que a gente faz isso? Bom, a gente pode reagir uma solução de ácido bórico que vai ter esse complexo de boro em água, reagir ele com um cisdiol, e esse cisdiol ele vai reagir com esse
teta-hidroxiborato e vai formar um complexo novo mais água. E por que que isso faz com que ele seja então um ácido forte? Porque a gente vai estar deslocando o equilíbrio. Porque a gente sabe que o ácido bórico em água ele vai ter um pouco de ácido bórico e água e um pouco do complexo com H3 ou mais. À medida que a gente for diminuindo a concentração do complexo de boro, a gente vai deslocar o equilíbrio para a direita. E isso faz com que a gente aumente a concentração de H3 ou mais em solução. Portanto, a gente tem então agora uma solução mais ácida, mais forte, de um ácido então mais forte. E por isso que quando a gente quer titular com ácido bórico uma solução básica, a gente precisa utilizar desses álcoois cis-diols para com que a gente aumente a força do ácido bórico. Levando em consideração essa característica do ácido bórico de reagir com álcoois, ele também consegue reagir, por exemplo, com metanol, formando o trimetoxiborato e liberando água. Essa reação é muito interessante porque esse composto que é formado ele é volátil e quando a gente coloca ele em ignição, a gente consegue fazer então um teste qualitativo de boro em que a gente observa uma chama verde. Então, sempre que vocês quiserem saber se existe boro no composto de vocês, vocês podem simplesmente pegar um pouquinho desse composto e colocar numa chama. E se essa chama for verde, há uma alta probabilidade de haver boro no composto de vocês. Então, por hoje é só. No próximo vídeo, a gente vai observar algumas reações do alumínio, como, por exemplo, formação de hidrogênio, e também do galho, que a gente consegue fazer uma colher, por exemplo, sumir.